Durante sessão do plenário do Senado, o senador Vanderlan Cardoso iniciou uma discussão sobre os excessos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao afirmar: "Eu gostaria, neste momento, de clamar a todos nós que compomos os poderes da República para que pensemos nas palavras do Barão de Montesquieu, que dizia que a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos." O senador explicou que se preocupa com operações como a ordenada por Moraes contra empresários por conversas no WhatsApp e disse: "Não podemos nos calar e entender que ordens de busca e apreensão podem ser deferidas apenas com base em reportagens de jornal e que medidas de bloqueio de bens possam ser deferidas sem pedido por parte do Ministério Público ou da autoridade policial." O senador lembrou: "Há limite para todos nós e esses limites devem ser respeitados por todos. A Constituição limita a nossa atuação como senadores, limita o presidente e limita qualquer membro do Poder Judiciário. Quero deixar minha preocupação clara nesta manhã para que todos se lembrem desses limites e para que, no curso do processo eleitoral em que estamos, possamos agir apenas de acordo com nossas atribuições, sem excesso." O senador Eduardo Girão, então, pediu uma parte e relatou ao senador Vanderlan Cardoso a audiência pública realizada para que o ministro Alexandre de Moraes pudesse prestar esclarecimentos ao Senado, audiência à qual o ministro não se dignou a comparecer. O senador apontou que a escalada autoritária do ministro se intensificou com a proximidade das eleições, calando influenciadores. Girão disse: "Aí começa a influenciar até nas eleições. Se você tira um grande mobilizador que posta mostrando, comparando um governo com outro, que é normal, que nós podemos fazer, o pessoal da esquerda pode fazer, o pessoal da direita pode fazer. Isso começa a influenciar nas eleições. Isso é justo? É essa a democracia? Calar só um lado? Intimidar? Perseguição é algo muito sério e a gente precisa ter serenidade nesse momento. Eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano e eu espero que ministros que não têm aceitado o convite de vir aqui para o Senado está fazendo papel nessa parte que pode hoje. Pelo menos a Comissão de Transparência está fazendo convites. Eu espero sinceramente que os ministros possam refletir sobre isso entre eles, com sabedoria, e ver que realmente estão exagerando nas medidas, e isso não é bom para a democracia." O senador Nelsinho Trade, que presidia a sessão, lembrou que a Constituição prevê a separação de poderes. Ao responder, o senador Vanderlan Cardoso afirmou: "Isso está passando de todos os limites. Se nós não tomarmos providência, como estão aí muitos nos cobrando, alguém até nos chamando de bando de vagabundos, isso muitos da população estão falando, que não têm coragem, que não se manifestam, que não falam. É por isso que está nessa situação aí. Então, eu espero que nós possamos aqui, no Senado Federal, ser, nesse momento, talvez, não sei se está precisando de bombeiros, que a gente seja, talvez aí, o bombeiro dessa situação e com cada um no seu papel." Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. pix@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente Nelsinho Trade, senador Girão, senadoras, senadores. Senhor presidente, eu subo a tribuna nessa manhã, senhor presidente, para externar a minha preocupação com os caminhos da nossa democracia. Sempre pautei minha conduta pelo respeito às instituições e entendo, senhor presidente, que a repartição dos poderes é base fundamental para a sustentação do nosso Brasil. Não há poder acima do outro e nem maior que o outro. Todos devemos andar de mãos dadas e de forma harmônica, como bem diz a nossa Constituição, senador Girão. Gostaria nesse momento de clamar a todos nós que compomos os poderes da República, que pensemos nas palavras do Barão de Montesquieu, que dizia que a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Estou, senhor presidente, senadoras e senadores, preocupado com operações como a ocorrida na semana passada contra empresários que, de forma equivocada, defenderam em uma rede social atos de rebeldia contra a nossa democracia. Não há espaço, senhor presidente, para golpes. Porém, não podemos nos calar em entender que ordens de busca e apreensão podem ser deferidas apenas com base em reportagens de jornal e medidas de bloqueio de bens possam ser deferidas sem pedido por parte do Ministério Público ou da autoridade policial. Temos um rito a ser seguido, senador Girão. Uma ordem natural das coisas e das leis. Isso não pode ser quebrado. Quero deixar claro que um erro não pode justificar o outro. Temos todos que andar dentro da lei. Se existe um caminho da lei, na lei, temos que seguir esse caminho. Temos que seguir esse caminho sob pena de ofender de forma grave o Estado democrático de direito. Até a virtude precisa de limites. Já dizia o já referido filósofo francês. É necessário que todos estejamos alertas e deixemos claro que os processos judiciais têm seu curso, suas partes legítimas e seus ritos. Que tenhamos todos cuidado e prudência. A lei deve ser como a morte. Todos estão sujeitos a ela. Há limite para todos nós e esses limites devem ser respeitados por todos. A Constituição limita nossa atuação como senadores, limita o presidente e limita qualquer membro do Poder Judiciário. Quero deixar minha preocupação clara nessa manhã, para que todos se lembrem desses limites e que no curso do processo eleitoral que estamos, possamos agir apenas de acordo com nossas atribuições, sem excesso. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência que mantenha viva a necessidade que todos possam saber seus papéis e que o Senado possa deixar clara a necessidade de respeito às leis da República por todos. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, por favor, se o senhor conceder, senhor presidente. Eu queria cumprimentar o senador Vanderlan Cardoso, do estado de Goiás, por esse pronunciamento.
sereno, equilibrado, corajoso. Eu acho que nenhum de nós aqui, nenhum dos senadores aqui presentes, nenhum dos 81, deixa de acreditar que o Supremo Tribunal Federal é importantíssimo para a nossa democracia. É um pilar. Todos nós defendemos isso. Mas a atitude de alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não todos, mas de alguns que têm deliberadamente exacerbado em sua competência, em sua prerrogativa, com inúmeros fatos ao longo desses últimos 3 anos e meio que eu estou aqui, é algo escandaloso. Se a gente for enumerar aqui, a gente entra pela tarde. Há sucessivas arbitrariedades. E essa escalada antidemocrática de alguns dos ministros tem se intensificado, curiosamente, agora próximo às eleições. Que dá a entender para muitos brasileiros, seja de direita, de esquerda, contra o governo e a favor do governo, eu converso com todos nas... Eu procuro dialogar com todos nos mercados, especialmente na minha terra, no Ceará, e a percepção é que o viés político talvez tenha já começado a ditar certas decisões dentro do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito das fake news, segundo a maioria dos juristas do Brasil, os grandes juristas, Ives Gandra Martins, Dr. Valmir Pontes, tantos nomes, demonstram que é um inquérito inconstitucional, ilegal. Mas eu posso dizer que é no mínimo controverso. Eu não sou da lei, eu não sou advogado, eu não tenho tanto conhecimento como juristas aqui do Senado. Mas o que está me preocupando, senador Vanderlan, nisso tudo, é que está chegando a níveis que começa a causar insegurança jurídica. O senhor é um dos parlamentares aqui mais atuantes para abrir o Brasil para investidores, para modernizar o país. E esse país é fantástico, ele está aberto para estar no topo do mundo. A gente sabe disso. Mas quando se começa a caçar empreendedores, da forma como está no inquérito, que está há 3 anos aberto, que no início a PGR, a doutora Raquel Dodge, disse que tinha que ser arquivado porque era inconstitucional. Chegar ao ponto de bloquear contas bancárias, bloquear, tomar celular, bloquear rede social, com base numa matéria, como o senhor bem colocou, e ontem ficou evidenciado, porque foi retirado o sigilo, com base numa matéria de um portal, de um veículo de imprensa que mais respeitável que possa ser, eu não duvido. Mas isso é uma base para uma decisão dessa? E a curiosidade, senador Nelsinho Trade, é que é só de um lado. E o senhor sabe que eu tenho críticas a esse atual governo. E coloco publicamente. O meu relatório da CPI demonstrou isso. Agora, não é justo. Quer tirar o governo? Tira nas eleições, com voto popular. Cada um tem suas posições. Agora, você pegar um empreendedor conservador, como Luciano Hang, vou dar só um exemplo, que participa de um grupo de zap. Todos nós participamos, às vezes a gente não tem nem a gente não consegue ver o que é discutido num grupo de zap. E grupo de zap é uma rede fechada, é como se eu estivesse na casa de um amigo, de um irmão, e comentasse alguma coisa ali, tomando uma bebida alcoólica, alguma coisa. Isso é crime, isso já é
uma realização de um crime, você manifestar sua opinião, por mais absurda, e eu não concordo com o comentário desse grupo que veio a público. Mas o cara está lá no grupo e jogam ele porque ele deu uma curtida. Isso é grave. Isso é grave. O Luciano Hang, senador Nelsinho, o senhor é um dos senadores, e não é por acaso que o senhor está sentado hoje aí, essa que eu chamo de jesuicidência. O senhor é um dos senadores que alegra muito a nós todos no grupo dos senadores. Porque em momentos difíceis, em momentos porque é uma provação o nosso trabalho, é uma missão de vida. O senhor coloca lá mensagens positivas, o senhor coloca coisas que a gente ri de uma forma saudável, né? Situações. Agora, o Luciano Hang, eu seguia ele. Eu seguia o Luciano Hang, mesmo discordando de algumas pautas dele, como por exemplo a questão das armas de fogo, do porte de arma. Mas ele tem direito de defender e eu tenho direito de ser contra o porte. Mas ele tinha essa sua pegada, senador Nelsinho. Ele colocava lá todo dia de manhã uma mensagem de estímulo, de autoestima, de vamos trabalhar, de gente, não desista. Continue buscando emprego, está abrindo ali, está abrindo aqui. Ele dava isso, senador Vanderlan. Você usurpar, tirar isso, porque ele também mostrava em outras postagens, nada de agressividade, mas ele mostrava o que o governo do PT fez com o Petrolão, com o Mensalão, na gestão, o que aconteceu na gestão do país, ele mostrava e comparava na visão dele com esse governo, que ele não vê tantas falhas como eu vejo desse governo. Mas é o direito dele de postar, de mobilizar, de torcer. Aí você tirar 5 milhões, parece, de seguidores, você tirar, isso é botar uma mordaça. Olha, isso é colocar uma mordaça e aí começa até a influenciar nas eleições. Se você tira um grande mobilizador que posta, mostrando, comparando um governo com outro, que é normal, que nós podemos fazer, o pessoal da esquerda pode fazer, o pessoal da direita pode fazer, isso começa a influenciar nas eleições. Isso é justo? É essa a democracia? Calar só um lado, intimidar? Perseguição é algo muito sério e a gente precisa ter serenidade nesse momento. Eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano e eu espero que ministros que não tenham aceitado o convite de vir aqui para o Senado está fazendo papel nessa parte que pode hoje, pelo menos a Comissão de Transparência está fazendo convites. Eu espero sinceramente que os ministros possam refletir sobre isso, entre eles, com sabedoria, e ver que realmente estão exagerando nas medidas e isso não é bom para a democracia. Então eu lhe agradeço pelo aparte, presidente, e parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, senador Girão, pelo aparte. Senhor presidente, só concluindo, todos aqui, Vossa Excelência, nosso presidente, todos os senadores e senadoras me conhecem e sabem que sempre atuei para apaziguar, nunca para complicar as coisas. Mas o que eu estou vendo, senhor presidente, e conversava ontem com o nosso presidente Rodrigo Pacheco, é que se não houver um basta, se não houver esse diálogo, e aí eu pedi ao presidente, e quero aqui reforçar, todos nós, que tenhamos aí uma conversa franca com os ministros, especialmente com o senhor Alexandre de Moraes. Não tenho nada contra, aliás, sempre o admirei pelos seus livros, que são lidos nas universidades, principalmente para o curso de Direito. Mas tudo tem que ter lógica, tem limites, tem que ter respeito. Eu estava entendendo, senhor presidente, que esse inquérito, aliás, que esse inquérito que foi aberto, que Vossa Excelência, Girão, disse aí, das fake news,
tinha sido pedido pela Polícia Federal. E quando se abriu agora, foi pela matéria de um jornal. E que foi aberto agora, o sigilo, a pedido de senadores. Nós estamos invertendo, senador Girão, o nosso papel. Nós agora somos PGR. Nós somos PGR. Daqui a pouco vai estar ministro aqui dentro, ocupando nosso espaço, nós vamos lá para a PGR ou vamos para o STF. Isso está errado. Eu fui eleito para ser senador da República, representando o Estado de Goiás, e acho que estou desempenhando o meu papel, ajudando o nosso Estado e o nosso país, senador Nelson. Mas está passando de todos os limites. Se nós não tomarmos providência, como está aí muitos nos cobrando, alguns até nos chamando de bando de vagabundos, isso, muito da população está falando que não tem coragem, que não se manifesta, que não fala. É por isso que está dessa situação aí, senador Nelson. Então, eu espero que nós podemos aqui no Senado Federal, não tenho problema com nenhum senador, não tenho problema com nenhum ministro, mas que a gente possa ser nesse momento, talvez, não sei se está precisando, é de bombeiro, que a gente seja talvez aí o bombeiro dessa situação e que cada um no seu papel.